em uns 10, 15 segundos, começa a gravação. Bom, já começou, então vamos fazer agora a apresentação do planejamento, tá? Que é o planejamento para esse segundo trimestre, que vai do dia, começou, né, no dia 13 de outubro e vai até o dia 18 de dezembro. Então, vamos lá, dietoterapia 1. Vocês conseguem enxergar bem? Alguém abre o microfone e fala para mim se tem que aumentar, se tá bom, porque eu não vou conseguir ver o chat, não. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no celular. Se puder aumentar um pouquinho, é bom. Tá bom, então vamos lá. É Lauren, né? Falou? Vamos ver aqui. Vamos colocar 130%, aumentando 30%. Ficou melhor? Ficou sim, Márcia, tá ótimo. Então tá. Obrigada, Gabi, que falou aqui, e Lauren. Então tá. Se precisar aumentar mais, gente, alguém abre o microfone e me fala, tá bom? Então vamos ver se tá tudo certinho aqui, ó. Disciplina dietoterapia 1, né? A carga horária. A gente tem 13 semanas, né? 13 aulas, que seria o correspondente a esse período aqui de 25 de maio a 4 de setembro, né? Então, a gente ficou parado esse período aí, uma parte dele, né? Até agosto. De agosto em diante, a gente começou o primeiro trimestre. Então, a gente está repondo o período do dia 25 de maio ao dia 4 de setembro. O curso de nutrição, né? Na verdade, é técnico em nutrição e dietética. Tem que corrigir. Mas antes de colocar no Moodle, eu corrijo. Ai, perdão, eu sou péssima com meu notebook. E aí a gente tem a organização didática. Então, o que vai ser a nossa ementa, né? Então, vai ser estudo das características de patologias do sistema digestório. Gente, vamos desligar o microfone. Vamos lá. Continuando, mas fiquem tranquilos, se isso acontece. O Caio late aqui também, toca buzina, normal do ensino online. Então, a gente vai estudar as características de patologias do sistema digestório, alergia alimentar, doença do refluxo gastroesofágico, gastrite e litíase biliar. Então, agora, em dietoterapia 1, a gente tem uma característica diferente, né? Nós vamos estudar as doenças propriamente ditas, né? E a gente vai ver em cada doença, ou pelo menos nas que forem possíveis, que tipo de terapia alimentar a gente utiliza. A gente vai ver a causa da doença? Sim. A gente vai ver o tratamento farmacológico de maneira superficial, mas sim. Até porque eu não sou farmacêutica, né? Nem médica. Mas a gente vai ver aí o que está mais em voga, né? O que é mais comum enquanto tratamento farmacêutico. A gente vai estudar a prevalência dessas doenças, vai falar um pouquinho daquelas que tiverem dados mais confiáveis, sim. Né? A gente vai pensar no manejo de outras terapias. Em algumas situações a gente vai falar, né, sobre abordagem psicológica e etc, etc, etc. Tá bom? Mas o nosso foco é o quê? O que a alimentação do indivíduo pode contribuir para a melhoria dessa patologia, né? Ou para o tratamento dessa patologia. Então, vai ser basicamente assim, a cada doença que a gente estudar, a gente vai ter um manejo terapêutico. E nosso foco vai ser o manejo da dieta, da alimentação. O que ele vai comer ou deixar de comer para que aquela doença progrida da melhor maneira ou para que aquela doença suma, desapareça. Né? E aí a gente vai ver que tem algumas doenças, a gente chama de doenças crônicas, que elas não vão desaparecer. Né? Por exemplo, quem tem rinite, né, que é um tipo de alergia, e hoje nós vamos falar de alergias alimentares, né? Quem tem rinite para todo sempre. Então, tem que fazer certas adaptações para que essa rinite fique controlada. No caso da rinite, não tem um alimento específico, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de alergia alimentar, a gente vai ver quais alimentos podem ser utilizados nesse manejo aí, ou retirados, né? Para que o paciente tenha uma vida saudável, não tenha as complicações da alergia.
E aí a gente começa com doenças bem tranquilas, né? Todas ligadas ao sistema digestório. Alergia alimentar, a doença do refluxo gastroesofágico, ou DRGE, ou refluxo, como todo mundo conhece, né? E todo mundo às vezes tem azia, má digestão, tem uma mania de falar assim, eu tô com refluxo. E às vezes nem é refluxo. A gastrite, que é uma inflamação, né, da cavidade gástrica, né, do estômago, né, e a gente vai abordar também aí, dentro de gastrite, como nós vamos ver no planejamento, úlcera péptica, porque as pessoas confundem, né? Tem gente que fala que tem úlcera e, na verdade, tem a gastrite. Ok? Então, nós vamos ver a diferença das duas, o tratamento, a gente vai ver se pode ou não pode tomar suco de limão. Ah, não posso tomar suco de limão, porque eu tenho gastrite. Nossa, não, diz que café é bom para quem tem gastrite. Pimenta também. Então, a gente vai ver se isso é verdade ou não, tá? E a litíase biliar, ou a famosa pedra na vesícula, que é uma doença comum, né? Eu mesma suspeito que eu tenho pedra na vesícula, mas não sei. Deveria saber, né? Que eu já deveria ter ido a um gastroenterologista, mas eu estou aqui fazendo a onda da galera, né? Enquanto não me mata, ou quase me mata, eu não vou. Mas mentira, é por causa da pandemia, e aí eu estou evitando ir ao médico se eu não tiver nenhum sintoma. Mas após a pandemia, né? Eu vou. Aí direi a você se eu tenho litíase biliar ou não. O objetivo dessa disciplina: conhecer os princípios e as diretrizes da nutrição para algumas doenças do sistema digestório, bem como as recomendações nutricionais para cada uma delas. Ou seja, a gente vai conhecer esses princípios básicos da nutrição em relação a essas doenças e vai ver o que é recomendado. Na litíase biliar, né, a pessoa pode, quem tem pedra na vesícula, pode comer torresmo, deve beber cerveja, come à vontade, come de maneira restrita, qual que é o tratamento? E aí por diante. Continuando, então, se vocês tiverem dúvida, gente, vocês me falem. Espero que não, Gabi, que eu não tenha pedra na vesícula, tomara, porque dizem que a dor é insuportável, mas eu já senti eu já tive alguns sintomas e assim, passaram, né? Então, tomara que seja só, sei lá, gases e não pedra na vesícula. Então, a gente vai ver aqui, olha só, sequência das aulas, aula 1, 2, 3, o conteúdo que a gente vai estudar, qual a metodologia, qual a atividade avaliativa e o número de aulas. Não se preocupe com esse número de aulas aqui, que a gente já discutiu lá na nutrição e eu acho que está havendo um problema aí nessa numeração. Né? São 13 semanas, aí parece que é um número de aulas maior ou menor. Então, não se preocupe. Preocupe aqui com as datas, quando vocês terão aula, quando vocês terão reforço e qual o conteúdo que a gente vai estudar, beleza? Então, sem pânico. Bom, saúde para quem espirrou aí. Na aula 1, que começa hoje, né, dia 15 de outubro, a gente tem como conteúdo alergia alimentar, né, que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho. E aí, na metodologia, é aquela básica de sempre. A gente vai ter aula expositiva, eu vou continuar dando aula síncrona, porque, de acordo com o resultado da pesquisa, os alunos gostaram muito de ter essa aula síncrona aqui, né? Ouvindo o professor, vendo. Eu prometo que nas próximas aulas eu vou ligar a câmera, embora, né, a minha imagem não seja das mais, assim, maravilhosas, mas eu vou ligar. Hoje eu tô meio descabelada ainda, e me recuperando, assim, de uma semana muito difícil. Mas eu prometo que nas próximas aulas eu ligo a câmera para a interação ser maior. E eu coloquei aqui em videoconferência pelo Google Meet. Por quê? Porque eu estou estudando a possibilidade de continuar no Meet. Inclusive, eu prefiro o Meet do que o Teams. Então, eu vou fazer um teste no início da semana que vem com alguns alunos, fazer uma aula teste, assim. Mas não preocupem, não, ninguém vai ter que ir, não. Vou chamar aluno que eu conheço, ex-aluno meu que está no superior, entre outras coisas, vou fazer um teste. E se eu conseguir exportar as minhas aulas para o YouTube, aí eu coloco elas no YouTube. E aí vocês vão acessar de maneira mais fácil.
tá bom? Então, por isso que eu coloquei Google Meet, porque a chance de eu voltar para o Meet é muito grande. Mas aí eu aviso vocês, claro, óbvio, vários dias de antecedência. A nossa sala continua lá bonitinha, então não há problemas. Projeção de slide, vídeo didático, quando for necessário, tá? Eu tento não passar muitos vídeos, só quando realmente eu quero exemplificar como, vou mostrar como que faz uma gastrostomia, que é um procedimento que você vida, procedimento cirúrgico, né? Então, assim, aí é importante ver um vídeo na hora que a gente está falando, tá bom? Mas, assim, eu não sei se passa essa impressão, mas geralmente eu não dou minha aula inteira só de vídeo, né? Eu não passo vídeo para vocês assistirem e fico dormindo, né? Eu falo até demais. Deixa eu ver aqui, tem gente chamando no chat. Júlia, era o seu microfone? Tá tranquilo, não preocupa não. Será, Carol? Não sei. Mas aí, quando eu falo também, vou ver se eu consigo exportar as minhas aulas, é aquele problema que eu já falei para vocês, né? Aquele problema que existe entre o notebook e a cadeira, né? No caso, eu. Mas, né, como eu sempre digo, para que a gente precisa saber tudo se a gente conhece quem sabe, né? Se eu não conseguir, Tiago Dias, né, vulgo Chuchu, vai me ajudar e com certeza eu exportarei as minhas aulas, tá bom? Então, continuando aqui, aí vai ter os arquivos lá no Moodle, inclusive, mesmo depois que acabar a pandemia, eu vou querer continuar utilizando o Moodle, que eu acho muito bacana a agenda dele, né? E eu acho interessante ele avisar vocês quando tem atividade para fazer, né? Eu acho bacana dar retorno lá, enfim. É uma plataforma que a gente pode usar. Deixa os materiais todos lá, as aulas todas lá, vídeos todos lá, e, enfim. Eu acho que vai ser bem interessante a gente continuar utilizando o Moodle, tá bom? Então, os arquivos de slides, de apostilas, de texto, ficam lá no Moodle. E aí eu coloquei como atividade avaliativa, eu não queria dar muitas, não. Eu tinha 3 atividades só. Mas eu vou dar 4 só para não pesar muito nesse início. Então, eu coloquei uma pesquisa, porque é uma coisa muito simples de se fazer. E assim que eu terminar minha aula da tarde, eu vou colocar lá no Moodle essa atividade da pesquisa, tá bom? Vou colocar os slides, vou tentar colocar essa aula gravada no Teams, não sei se obterei sucesso, e vou colocar a atividade avaliativa. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa com alguém que tem alergia alimentar, tá bom? Tem professor que tem alergia alimentar, tem professor que dá aula para vocês que tem alergia alimentar, tem alunos que têm alergia alimentar, tem colegas de sala que têm alergia alimentar, né? Então, é uma pesquisa muito rápida, muito tranquila de ser feita, e aí vocês vão fazer e vão colocar lá no Moodle para mim. Por isso que eu coloquei, né? Coloquei valendo 4 pontos logo de início, que é para não sobrecarregar vocês, ok? Em relação aos prazos, gente, eu não sei se vocês observaram isso. Só um minutinho, que eu acho que tem alguém querendo entrar aqui. Peraí, já admiti. Não sei se vocês observaram isso, mas assim, geralmente eu dava no mínimo 8 dias para vocês fazerem a atividade. Então, vai continuar do mesmo jeito. Só que agora parece que é obrigatório, né? A coordenação de ensino já determinou que é obrigatório para todos os professores. Então, vocês, eu passei a atividade hoje, ela vai estar lá no Moodle hoje, dia 15, então vocês terão até o dia 23 de outubro para poder entregar. Então, vocês têm 8 dias, porque aí no dia 22 a gente tem aula de reforço, eu tiro qualquer dúvida que vocês tenham em relação à atividade, né? Corrijo alguma coisa, explico que vocês estejam em dúvida, e aí vocês ainda têm o dia 23 para poder entregar. Eu estava querendo fazer da seguinte forma: dar mais de 8 dias, eu vou ver se isso é possível, porque aí eu daria 2 finais de semana, né? Então, vocês teriam agora esse final de semana para fazer e o próximo.
no caso de estarem muito atarefados durante a semana, ok? Que aí eu acho que uns 10 dias é prazo suficiente, né? 10, 11 dias, ok? Quem achar que não é, por favor, pode falar tranquilamente, porque eu gostaria que vocês interrompessem se achassem que tem algo que está inconveniente, tá? Por favor. Então, essa na primeira semana, alergia alimentar. A segunda semana é aula de reforço, aí a gente vai rever o conteúdo, vai falar um pouco sobre essa atividade que vocês estarão fazendo, né? E não tem atividade avaliativa. Continuando, aí a gente tem aqui na semana 3, a gente entra em refluxo, né? Então, a gente vai começar a estudar doença do refluxo gastroesofágico, e aí eu vou dar para vocês um questionário. Eu não dei questionário no primeiro trimestre, até a gente discutiu aqui, estava tudo muito tranquilo, mas de acordo com a pesquisa, alguns alunos solicitaram que a gente tivesse questionários, né? Que aí vocês já recebem a nota na hora, fazem individual, tem muita gente não querendo fazer trabalho em grupo, mas assim, os meus trabalhos, como sempre, eu deixo. Pode fazer individual, em dupla ou em grupo, né? Então, a escolha é de vocês. Quem quer fazer individual tem essa liberdade, ok? Mas aí vocês têm que dialogar entre vocês, né? Vocês têm que saber falar não para os colegas também. Olha, não estou afim de fazer em dupla. E não tem problema nenhum quanto a isso, gente, né? E as pessoas têm que ouvir isso, né, bem tranquilas. Ah, beleza, não tá afim de fazer em dupla. E o outro tem que falar também de forma bem suave. E quem quer fazer em dupla, em grupo, né, quer interagir, mesmo que online, também tem essa liberdade, tá bom? Então, o questionário vai estar lá no Moodle, né, a partir da minha aula, e vai estar liberado para vocês. E aí eu vou deixar também aí o mesmo prazo para vocês fazerem esse questionário, ok? Gente, não trabalho na minha disciplina, na verdade, pensando quem vai acertar mais, errar mais, entenderam? Eu trabalho com aprendizado, então o objetivo é que vocês aprendam o conteúdo e consigam ser pessoas, né, cidadãos assim que vão conseguir articular com o mundo aí com esse conhecimento a mais, ok? Então, não necessariamente tem que ser só nesse dia, 1 hora de questionário e assim por diante. Ele vai ficar aberto, as pessoas vão entrar, vão fazer, e independente de se está colando ou não está colando, eu quero que vocês aprendam, ok? Vamos lá. Continuando, aí no dia 5 de novembro, aula de reforço, sem atividade avaliativa. No dia 12 de novembro, a gente vai estudar gastrite e úlcera péptica, tá? E aí nós vamos fazer um estudo de caso valendo 12 pontos, ok? Também no mesmo esquema, pode ser individual, em dupla ou em grupo. A escolha é de vocês. No dia 19, reforço, né? E aí nós vamos discutir essa atividade que foi passada uma semana antes, e a gente vai tirar as dúvidas, né? E, enfim. Até gostaria de lembrar uma coisa. Eu acho que... Oi, Andréia. Obrigada. Não tem problema, não. Obrigada, muitíssimo obrigada. Seja bem-vinda. Foi relatado lá no questionário, falando de professor que deu matéria, aula, na aula de reforço. Eu geralmente dei textos complementares, ou então vídeo, mas tudo de forma complementar, tá, gente? Eu espero que vocês não tenham entendido isso como matéria. Não sei, ninguém falou que fui eu também, não. Mas geralmente a aula eu só dou no dia da aula, né? Às vezes eu como um pedaço da aula dos outros, mas isso aconteceu também só no primeiro dia, tá? Depois aconteceu mais não. Então, se vocês acharem que na aula de reforço eu estou pesando a mão porque é aula, vocês me falem, mas geralmente não dou aula. Eu dou um vídeo que eu já deixei lá no Moodle, né, para a gente ocupar esse tempo e fixar o conteúdo. Se eu não me engano, eu avisei antes que a gente ia ter atividade avaliativa, para vocês não terem que fazer fora do horário de aula, né? Então, mas aí vocês podem falar comigo, super tranquilo. Continuando, aí na semana 7, a gente vai estudar litíase biliar,
né? Que é a pedra na vesícula, ok? Não tem atividade avaliativa aí, né? Em litíase biliar. Ai, perdão. E aí, na semana 9, a gente vai ter avaliação nutricional dos indivíduos enfermos. E aí a gente vai ter um trabalho prático, ok? Que vai ser envolvendo um paciente com litíase biliar, né? E essas medidas recumbentes, ok? E aí a gente encerra o nosso segundo trimestre, né? E na última semana de aula, a gente tem uma autoavaliação e uma avaliação do segundo trimestre da disciplina, com o formulário do Google Forms, ok? E aí nós terminamos a nossa disciplina de dietoterapia 1. Então, assim, a primeira coisa que eu queria é resposta de vocês. Vocês acham que dessa forma, conduzida nesse formato, tá bom? Ou vocês querem sugerir algo a mais? E aí eu peço que vocês sugiram, né? Porque eu tenho que fazer de uma maneira que fique melhor para vocês. A Lauren falou que para ela tá bom. A Júlia disse para ela tá ótimo. Vai, tá bom. Agora, a segunda coisa, o número de avaliações, de atividades avaliativas, ele tá ok? Ele tá grande demais? Porque, assim, eu podia colocar 2 atividades avaliativas, mas aí vocês já imaginaram? As 2 valendo cada uma 17,5? Fica pesado, né? Você perde uma, não dá conta de fazer uma, tira nota baixa em uma, e aí, né, e fica ruim. Mas eu até queria colocar 3, mas eu acabei colocando 4 para dar uma equilibrada nesse início, né? Para já não dar logo uma atividade valendo 10 pontos. Mas se vocês acharem por bem, eu diminuo para 3. Só que aí a gente vai ter uma valendo 10, outra 12 e outra 13. Não, os pontos estão grandes, Érica. Tem como mudar, mas para a gente mudar, a gente precisa aumentar o número de avaliações. Você me entende? Você compreende? Que para eu pegar esses 13 pontos desse trabalho, eu tenho que dividir ele em 2? E eu não posso dar ponto de participação. Por quê? Porque tem gente que não vai poder vir participar da aula. Porque está trabalhando, porque a internet caiu, porque, enfim, um monte de questões. Como é que eu vou dar ponto de participação se a pessoa participar? É injusto. Não, não é bem assim, não, Érica. Autoavaliação, Tereza. Uai, aí é uma ideia. Vou perguntar, Denise, se eu posso colocar a autoavaliação valendo ponto, né? Porque aí já diminui um pouquinho os pontos de alguns trabalhos. Eu vou ver, eu não sei se pode. Assim, teoricamente, eu acho que pode sim, mas vou confirmar. Então, se a autoavaliação puder valer pontos, eu posso colocar ela valendo pontos? Então tá, sim, né? O sim vai brotar. Então tá, eu vou tentar diminuir essa pontuação, tá bom, Érica? Sem aumentar as atividades. Não é que não pode mais 4, Érica, é assim. Na verdade, em algumas situações, me parece que o professor vai poder dar mais que 4 avaliações. Mas assim, eu estava no grupo dos professores que queriam só 3 avaliações. Só 3, assim, para, né? Porque já diminuiria bastante para vocês. Mas eu até coloquei 4, não foi por isso, não. Foi para dar uma diminuída no valor da pontuação. Porque é pesado, né? Você tem que fazer um trabalho de 10 pontos logo de cara. Então, assim, mas vai dar certo. Vai dar certo, tá bom? Eu vou tentar ver se essa autoavaliação vale 6 pontos, Maria Luísa. É Maria Luísa mesmo, né? 6 pontos é muito, né? Mas eu vou tentar, tá bom? Fazer isso.
É por isso que é importante a participação de vocês, senão a gente faz as coisas tudo da nossa cabeça e não sai legal, né? Então, vamos lá. Aqui são as referências, elas estão lá na biblioteca, mas eu não sei se todas têm no modo virtual, né? Como e-book, vocês podem consultar, mas eu sempre deixo o material de suporte. Esse não é o problema. Então, se não tem problemas em relação ao planejamento, né, ao PPT, a gente vai seguir para a aula, correto? Então, quem tiver que tomar uma aguinha aí, dar uma respirada, ajeitar na cadeira, ou pegar uma água como eu, já vai pegando, que daqui a 30 segundos a gente volta com os slides. Bom, voltei e agora eu vou projetar aqui os slides da aula. Uai, peraí. Deixa eu achar meu slide, tá aqui. Não estava aparecendo. Achei. Tá aparecendo para vocês aí, tá, né? Tá sim. Ok, então vamos começar. Então, como eu falei, hoje nós vamos começar uma sequência que vai agora até o final do ano e muito provavelmente vai se estender o ano que vem, né? Então, geralmente a gente tem duas dietoterapias, né? A1 e A2, e nós estudamos na 1 todo o sistema digestório e alguns itens à parte, mas geralmente é todo o sistema digestório, e aí os itens à parte entram como nutrição enteral, parenteral, a dieta progressiva hospitalar. Perdão, acho que tem alguém entrando aqui, eu vou ter que liberar. Ok, voltou. A gente pode aceitar também, antes você sai da apresentação. Vamos lá. Mas, de modo geral, agora, até o final do ano, a gente vai ver doenças do sistema digestório. Quando a gente começar o próximo ano, né? O nosso próximo ano letivo, em 2021, acho que a março ou abril de 2021, não sei, nós teremos como conteúdos as doenças crônicas. Aí a gente vai estudar diabetes, doença cardiovascular, obesidade, hipertensão, gota, né, câncer, queimaduras, e deixa eu pensar, insuficiência renal, doença pulmonar, por aí em diante. E algumas outras doenças também que ficam meio que perdidas aí pelo meio do caminho, como AIDS, fenilcetonúria, galactosemia, mas, por hora, bem-vindos e bem-vindas ao sistema digestório, né? Então, nós, como estamos no ensino remoto emergencial, não vamos estudar nada da boca, né? Mas só para dar um apanhado geral, escovem bem os dentes, né? Após todas as refeições, porque esses resíduos de alimentos vão causar a principal doença da boca, que são as cáries, né, nos dentes. A gente tem algumas infecções na boca, né, mas geralmente causadas por algum tipo de vírus, né, como o sapinho. A gente tem as feridas na boca, que a gente chama de afta, né, ou conhecidas também como estomatite, mas aí são alterações no pH estomacal e geralmente vão afetando toda a mucosa do sistema digestório e dão essas aftazinhas na boca. É só passar um remedinho que daqui a alguns dias tudo vai se regular,
né? E nos casos mais graves de câncer de boca ou algo do tipo, a gente vai estudar ano que vem dietoterapia 2, tá? No esôfago também as inflamações, a gente vai ver que a terapêutica é a mesma dos pacientes com refluxo. Então, eu vou falar um pouco de esofagite lá, quando a gente for estudar refluxo. E a gente começa aqui meio sem ordem, né? Porque a gente está indo lá para o intestino, né? Falando de alergia alimentar, principalmente, mas porque alergia alimentar é um tema mais tranquilo para a gente começar esse segundo trimestre. Então, bem-vindos ao Sistema Digestório. Hoje nós vamos falar de alergia alimentar. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é um processo alérgico a um alimento, né? Então, a gente tem uma definição bem curtinha, que fala que é uma reação adversa, uma reação estranha, uma reação inadequada, né, a um alimento ou componente do alimento. Então, geralmente, a gente não tem alergia a um alimento como um todo. Não sei se vocês lembram lá de nutrição e metabolismo, mas um alimento ele é formado por vários nutrientes, várias substâncias. Então, quando eu pego assim na minha mão um pão de sal, ou então uma broa de fubá, ou uma maçã, ou um pedaço de frango, ou um açaí, lá da Jo Açaí, fazendo propaganda, me patrocina, Jo Açaí. Ou então, quando eu pego um sorvete, né, ou um refrigerante, seja qual alimento for, tem várias substâncias químicas naquele alimento ali. Então, geralmente, tem uma substância que vai desenvolver em mim o que a gente chama de alergia. Alergia é uma reação adversa, né? É uma reação àquele alimento. A gente come ele e vai ter algum tipo de reação no corpo que não é comum. Então, ou vai dar inchaço, ou vai dar coceira, ou vai dar os dois, ou vai dar falta de ar, o que é muito grave, ou então vai dar uma vermelhidão, mesmo sem você coçar, umas brotoejazinhas, né? Um mal-estar, uma diarreia. Né? Agora, é importante a gente não confundir alergia alimentar com aquelas infecções que a gente viu lá em CHS. Né? Mas aí a gente vai ver a diferença nos detalhes ali dos sintomas. E essa alergia, essa doença, esse processo, ele é causado pelo nosso corpo. Então, é um alimento que geralmente não faz mal a ninguém, não é tóxico, é um alimento comum, mas o nosso corpo não reage bem àquele alimento. E aí não é todo mundo que tem essa reação, somente algumas pessoas, né? Não é em massa. Mas o que acontece é que geralmente as pessoas que têm essa reação, geralmente, né, tem grupos que têm a reação ao mesmo alimento, tá bom? Então, a gente vai ter uma resposta imune que vai gerar o processo de alergia. E aí, para continuar falando de alergia alimentar, eu tenho que falar do sistema imune. Apesar de que eu não vou entrar muito, não, porque vocês vão ver em biologia, se é que já não viram. Quando a gente fala em sistema imune, a gente tem que lembrar que tem o sistema circulatório, né? Que são as veias, artérias, junto com o coração, que vão bombear sangue. A gente tem o sistema urinário, né? A bexiga, com os órgãos aqui da região do baixo ventre, que vão eliminar a urina do corpo. A gente tem o sistema renal, que é formado por 2 rins, que vão filtrar o sangue e produzir urina. A gente tem o sistema digestório, que vai desde a boca até o ânus, e que é responsável pelo quê? Pela ingestão, mastigação, digestão química e absorção dos nutrientes e excreção das fezes, né? A gente tem vários sistemas no corpo com uma função pré-definida. E o sistema imune, ele também tem uma função. E a principal função dele é defender o nosso organismo de agentes externos agressores. Então, a gente tem um sistema imune formado por células, né? Olha aqui, linfócito B, linfócito T, macrófagos, não são só essas, mas essas são as principais.
e pelos anticorpos, né? Anticorpos tá representado aqui por esse Yzinho, né? De cabeça para baixo. Mas são substâncias químicas, né? De natureza proteica, que têm a função de codificar, né, qualquer substância externa no nosso corpo e informar o sistema imune celular, né, para a gente produzir substâncias para destruir aquela substância, para destruir aquele ser que é tóxico, né, que é perigoso para o nosso corpo. E aí a gente tem também os órgãos, que são produtores ou maturadores de células, né, do sistema imune no nosso corpo. O timo, por exemplo, que fica aqui bem no meio do externo, né? Perdão. A gente tem os linfonodos, né? Que a gente tem aqui no pescoço, a gente tem na virilha, nas axilas, né? Quem nunca ficou com uma íngua embaixo do braço ou no pescoço quando teve uma gripe muito forte ou algum outro tipo de doença, né? Então, Uai, deixa eu voltar aqui. Gente, o meu tá ativado o som. Quem que tá sem som aí? Alguém me responde. É Mariana? Tá com som, né? Então tá, que susto. Perdão. Vamos voltar, deixa eu responder a Lauren aqui então. Gente, a íngua, como eu estava falando, voltando aqui na nossa aula, geralmente, ela é uma resposta, Lauren, do sistema imune, desses linfonodos que estão aí nas suas axilas, no seu pescoço ou na sua virilha. Aí vai dar uma íngua onde a infecção vai dar uma íngua no linfonodo mais próximo do local da infecção. Então, eu vou te dar um exemplo. Você tá com um dente cariado. Aí ele começa a infeccionar. Entra a bactéria lá no dente, começa a infeccionar a gengiva. Aí vai dar uma íngua na virilha? Não. Vai dar uma íngua no pescoço. Por quê? Porque tem vários linfonodos ali, que são órgãos de defesa. Esses linfonodos vão captar esses micro-organismos que estão aí no seu dente, vão puxar para eles, e aí eles vão inchar e vão destruir esses micro-organismos, tá bom? De forma bem resumida. Então, assim, a íngua, ela é uma reação dos linfonodos à presença de micro-organismo ou qualquer substância tóxica no corpo. Agora, vamos supor que a gente depilou a virilha com cera quente. Mas nessa depilaçãozinha, arrancou um pelo, deixou uma ferida no bulbo do pelo e entrou um micro-organismo ali e deu um caroço, né? E começou a infeccionar. Aí pode ser que forme uma íngua na virilha, que ela vai tentar filtrar, captar esses micro-organismos que estão aí, né, na região da virilha, para poder destruir eles, mas enquanto ela vai destruindo, ela fica inchada. Aí dá aquele caroço que a gente chama de íngua, o Lauren. Então, assim, a íngua é um processo do sistema imune para tentar combater algum organismo agressor que está dentro do seu corpo, tá bom? Mas, assim, a gente não tem só a íngua, né? Tem as células de defesa, tem os anticorpos, entre outras coisas, beleza? Quem tá com problema de som, gente, acho que é melhor sair e tentar entrar de novo, ok? Então, a gente entenderam que a gente tem um sistema que defende a gente de um organismo que é prejudicial. Então, aqui a gente tem as células de defesa, os anticorpos, aqui as bactérias, né? E os antígenos. Na própria bactéria, tá vendo esse topinho aqui? Pode ter um antígeno. O que é um antígeno? Quando eu estou falando de um antígeno, eu estou falando de uma substância que é perigosa para o nosso corpo, que pode nos fazer mal, como assim, alguns fragmentos de proteína de uma bactéria, um vírus, um pedacinho de madeira. Vocês já repararam que quando a gente enfia aqui no cantinho
o alicate de fazer unha, para tirar a cutícula, quando cortam um pedacinho da carne, geralmente dá uma bolinha de pus inflamado. Então, assim, aquele processo inflamatório que dá no cantinho do dedo, aquilo ali é resposta imune. Por quê? Porque você enfiou um alicate ali, que é um organismo estranho ao corpo, cheio de bactérias, as bactérias da pele, aí o seu organismo, na mesma hora, acionou o sistema imune e gerou o quê? Um processo, entre aspas, alérgico, um processo de inflamação. Para quê? Para destruir aqueles micro-organismos que entraram ali. Né? Ele queria destruir o alicate, né? Mas o alicate você já tirou, ele vai destruir as bactérias que entraram ali, vai dar aquele pus. O nosso problema na alergia alimentar é que algumas substâncias dos alimentos, por vários motivos que a gente vai ver quais, são considerados nocivos para a gente, tá? Então, até deixa eu voltar ao slide anterior. Então, assim, na alergia alimentar, como a gente vai ver, eu como camarão e eu não tenho problema nenhum com camarão. Eu como, faço a digestão do camarão e absorvo o camarão. Meu problema com o camarão é o preço, né? E ter que limpar aquele cocô dele que eu detesto, né? Mas tem que limpar. Dá muito trabalho. Mas tirando isso, se ele vier pronto e alguém me der, eu não tiver que pagar, não tem problema nenhum. Mas algumas pessoas, no organismo dessas pessoas, o sistema imune delas, ele não reconhece o camarão, por exemplo, como alimento inofensivo. Ele reconhece o camarão como antígeno. Aí os anticorpos, olha aqui, os anticorpos desse indivíduo vão se ligar, por exemplo, no camarão, para tentar destruir ele. Aí nesse processo, gera no corpo todo uma série de sintomas. Coceira, né, as brotoejas, o inchaço, o edema, o mal-estar, o problema respiratório, a falta de ar. E aí a pessoa tem que tomar um remédio antialérgico para controlar. E aí, assim, esse é um problema da pessoa, mas é um defeito? Eu não diria, assim, que fisiologicamente é um defeito. Mas pode ser alguma circunstância que levou esse sistema imune a agir de uma maneira diferente no organismo dessa pessoa, ok? Então, eu quero que vocês entendam que a gente tem um sistema imune para combater doenças no nosso corpo. Mas das pessoas que têm alergia, esse sistema imune combate além das doenças. Ele começa a combater substâncias ou partículas que seriam inofensivas para a gente, né? Assim como quem tem rinite, às vezes não pode passar perfume, né? Tem algum problema no perfume? Não. Perfume é bom, deixa a gente cheiroso e tal, mas assim, você passar o perfume e o nariz começa a entupir, né? Às vezes um perfume dá um problema com rinite, outro não dá. Então, substitua o perfume por uma barca de açaí. Tem gente que tem alergia a açaí. Então, na hora que coloca o açaí na boca, começa a fechar a glote, começa a dar falta de ar, coceira, né? Incha, começa a lacrimejar. E aí está instalado o processo alérgico àquele alimento. Tá bom? Então, só para vocês entenderem, olha, aqui a gente tem o mastócito, que é uma célula do sistema imune, né? Aqui esse Yzinho, uma IgE, que é uma das principais imunoglobulinas envolvidas nesses processos de alergia. E aqui em azul a gente tem um alérgeno, né? Maria Luísa, eu também estou morrendo de alergia com esse período de seca e calor, e aí dá vento, aí vem a poeira toda no meu nariz. E aí minha rinite, que já é crônica, fica pior ainda. Então, olha só, esse alérgeno aqui, qualquer substância, seja na poeira, no perfume, num creme, no sabonete, no produto químico, né? Igual tem gente que tem alergia a sabão, a detergente, vocês já viram? Aí começa a lavar a louça, a mão começa a empolar. Embora eu ache que tem muita gente que fala que tem alergia a detergente para não lavar vasilha, né? Tudo bem. Eu tô ruim sempre. Eu não sei que dia que eu tô boa de alergia, Maria Luísa, mas
Vamos lá. Então, assim, quando eu falo alérgeno, é alguma substância que é nociva para o meu organismo, que o meu organismo entende como nociva. Então, assim, eu não tenho alergia a detergente, nem a sabão em pó. Mas tem gente que tem, só de lavar a roupa, a mão fica toda descascando, ok? E aí a gente tem a presença do antígeno no corpo, ou porque você passa na pele, ou porque você ingere, né? Ou porque você borrifa no corpo. E aí o antígeno, ele vai se ligar ao IgE. Na verdade, assim, esses IgEs, eles vão lá e captam esse antígeno, porque eles são específicos, né? Para cada antígeno que a gente tem alergia, a gente tem um anticorpo que vai identificar ele para nós. E aí, essa IgE, ela vai fazer o quê? Ela vai se ligar nos mastócitos, né? E vai falar assim, mastócito, tem um alérgeno aqui da Márcia, ou então assim, tem um alérgeno aqui da Érica, do sabonete que ela tem alergia. Qual o sabonete que é, Érica? A Érica cabeçuda foi lá e pegou o sabonete na casa da amiga dela e tomou banho, não viu, estava no escuro. E aí, assim, estava sem embalagem. Aí ela pegou o Lux Verde, achou que era sabonete da Natura, de capim-limão, e tomou banho. Então, assim, o alérgeno desse sabonete, ele tá aqui, na pele dela. Aí, esses anticorpos IgE se ligam no mastócito, e o mastócito entende assim, uai, peraí, mas Érica, para que você foi fazer isso? Agora eu tenho que destruir essa substância que faz mal ao seu corpo. Mas, na verdade, não é a substância do Lux Verde, Érica, que faz mal ao seu corpo. Não tem nada demais ali. É o seu sistema imune que não reconhece ela como uma substância comum. Entendeu? Eu posso tomar banho, quer dizer, eu acho, né? Que eu posso tomar banho com Lux Verde, que não vai dar nada, porque o meu sistema imune tá ok para Lux Verde. Só que o seu não. O seu tá bem vida louca, assim. Lux Verde, não. Aí, basicamente, vai e produz umas substâncias que a gente chama de histaminas, citocinas e bradicinina. E essas substâncias vão liberar, né? São liberadas, tá vendo? Olha que os pontinhos aqui do lado. Essas são as histaminas, as citocinas, as bradicininas, e elas vão causar o quê? Primeiro, coceira, né? Uma reação, vasodilatação, ou seja, o inchaço, sai líquido dos vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos se dilatam e libera líquido para a pele, aí por isso que dá aquele inchaço, secreção de muco e atração de células inflamatórias. Em alguns casos, costuma dar até febre. Febre é um processo de reação do sistema imune, vocês sabiam? Quando a gente está de boas, assim, aí entra o vírus da gripe no nosso corpo, né? Ou a gente toma uma vacina que tem o vírus ligeiramente morto, o sistema imune produz febre para quê? Para desnaturar aquele agente estranho e matar ele. Por isso que é comum a gente ter uma febrinha quando vacina. Por isso que é comum, quando a gente tem uma infecção no corpo, a gente ter uma febre, né? Então, aí ele vai, produz essas substâncias começam o quê? A desenvolver processos inflamatórios no corpo para destruir a substância que tem lá no Lux Verde, que dá alergia na Érica. Aí, assim, na verdade, a Érica para de usar o sabonete, né? Porque ela vê que usou errado, muda de sabonete. Aí o processo toma um antialérgico para dar uma baixada, uma controlada no sistema imune. E aí, como ela não está usando mais o sabonete, tomou a medicação, o processo alérgico para. Ok? Júlia está perguntando aqui. O que você não ouviu, Júlia? Tem que saber. É isso mesmo, Érica. Daí que vem o remédio Histamin. Mas assim, deveria ser anti-histamin, né? Que a gente vai tentar o quê? Reduzir a produção de histamina no corpo. Ok? O que você não entendeu, Júlia? Porque eles vão baixar a pressão. Também é um dos mecanismos para diminuir a pressão arterial, diminui aumenta um pouco a vasodilatação, vai diminuindo a pressão arterial, a pessoa fica com sono e aí ela
como é que eu posso explicar? Ela vive aqueles sintomas do processo alérgico com mais tranquilidade, né? Ela não fica coçando toda hora, ela não fica observando inchaço, às vezes incha o olho, ela não fica com dificuldade de enxergar, ok? Uai, você não tinha entendido essa matéria ou essa disciplina, Érica? Essa parte de alergia? Ô, Júlia, não entendi o que você perdeu ainda. Da imagem, essa aqui que eu estou mostrando? Ah, tá, que bom. Tomara que eu tenha explicado de maneira correta. Isso mesmo, mas a parte que estava falando da imagem, daqui a pouco eu não vou dar esse falou. Tá, eu vou repetir então. Quem já viu, vê de novo. Olha só, a gente tem aqui uma das células do sistema imune, o mastócito, né, que tá aqui, mast cell. Esse mastócito, quando entra um alérgeno no corpo, as IgEs, principalmente, mas não só as IgEs, elas vão entrar em contato com os alérgenos, né? E alérgeno pode ser o quê, Júlia e todo mundo? De nada, Vitória. Alérgeno pode ser, assim, uma proteína do leite que você tomou. Alérgeno pode ser um óleo que está lá no Lux Verde, que a Érica toma banho e dá alergia nela. Daí vem a palavra alérgeno, né? Que causa alergia. Alérgeno pode ser poeira, ácaro. Eu, por exemplo, tenho muita alergia a poeira. Mas, assim, tem um cachorro dentro de casa. Então, também eu tô caçando, né? E minha cortina tá mofada e eu não troquei ela ainda. Tem gente que tem alergia a mofo, a ácaro, né? Tem as mais variadas alergias. Mas aí, enfim, um alérgeno, uma substância que causa alergia, entra em contato com o seu corpo. Aí as imunoglobulinas, que são esses Y verdes aqui, né, só para vocês entenderem, elas entram em contato com esse alérgeno quando a gente entra em contato com ele na pele, na boca, no sangue, no ar, no nariz, né? E aí elas engrudam nele assim, pensam, opa, Érica tomou banho com Lux Verde. Olha o óleo, tô falando óleo, Érica, mas não sei se é, não. Olha o óleo do Lux Verde aí, que dá alergia nela. Aqui, de novo, eu tô sentindo ele, como se ele fosse tateando, né? Tô sentindo ele aqui. Aí a IgG vai lá com o alérgeno mastócito, liga nesses receptores aqui, ó, amarelinhos, e fala assim, mastócito, olha aí, Érica de novo tomando banho com o sabonete Lux Verde. Pelo amor de Deus, me ajuda, produza aí algumas substâncias para poder eliminar, acabar com ele. Aí o mastócito fala assim, é para já. Aí ele produz aqui, ó, tá vendo esses pontinhos que estão saindo? As substâncias químicas, né, que a gente chama de estaminas, citocinas e bradicinina. E essas substâncias são responsáveis pelo processo inflamatório. Porque o processo alérgico, ele vai gerar um processo inflamatório no corpo, né? Por isso que, porque ele é um processo de resposta imune. Por isso que quando tem uma bactéria na garganta, que está causando algum malefício, aí no caso a bactéria ela é patogênica mesmo, a gente vai inflamar a garganta, aquilo é uma resposta imune, né? Por isso que quando tem um vírus no olho causando conjuntivite, a gente fica vermelho, inchado, dolorido, porque o sistema imune está causando ali um processo inflamatório. Mas geralmente esse processo inflamatório é tentando destruir o alérgeno que faz mal à nossa saúde, ok? O problema é que, no caso aí de um sabonete, de um creme, de um alimento, geralmente não faz mal. É o seu sistema imune que não reconhece aquela substância como ok. Aí ele pira e começa a responder àquela substância. E ainda gera, Érica, já que você falou que entendeu, gera no seu corpo o que a gente chama de memória imunológica. Que é assim, a primeira vez, talvez a primeira vez que você tomou banho com ele, nem deu alergia. Muita gente relata isso. Nossa, mas eu usei o sabonete Lux Verde anos e anos, assim, nunca deu alergia. E aí, assim, um dia, do nada, a alergia começa, né? E aí se mantém para toda a vida. É o que a gente chama de imunidade de memória também, né?
É a mesma coisa da vacina. Por que a gente vacina? Para gerar anticorpos, né? Essas IgEs aqui e outras, com a memória lá da gripe suína, por exemplo. E aí, toda vez que eu entrar em contato com o vírus da gripe suína, o anticorpo vai lá e creu nele, segura ele, leva no mastócito e fala: produza aí para mim, por favor, substâncias para destruir esse vírus da gripe suína. Aí o nosso próprio corpo destrói, né? Agora, no caso do alimento, do sabonete e etc., a memória vai ficar também. Aí é por isso que, às vezes, Andréia, quando o cheiro é muito forte, qualquer substância que tenha cheiro, ela tem partículas aí no ar, né? Partículas de óleos essenciais, né? Do perfume, por exemplo. Aí, às vezes, você cheira aquilo, você acha que é só o cheiro, mas vem umas partículazinhas de óleo essencial que entram no seu nariz, aí o nariz entope, aí vai dando falta de ar, você não consegue respirar. Por quê? É um processo alérgico. Vitória, a gente ao longo da vida pode não apresentar mais alergia? Ou, Vitória, tem casos que sim. Mas aí a gente tem que ir no alergista, né? No imunologista, para ver direitinho. Porque tem casos que não é alergia. Vou te dar um exemplo. Tem casos assim, que é sensibilidade, né? Vamos supor, eu estou com o sistema imune muito defasado, muito fraco, no período menstrual. É muito comum, comigo acontece. Geralmente, assim, no período menstrual, a maioria das pessoas tem herpes, né? Herpes simples. Muita gente no Brasil tem, um percentual muito elevado. Mas, assim, a gente não manifesta. Essas micaretas que a gente vai, beija na boca, beija a gente com herpes, não tá lambendo aqui, não tá nem sabendo e tá contraindo herpes. Aí, assim, fica com isso no corpo, não dá sintoma. Mas, geralmente, quando eu tô no período menstrual, a minha imunidade tá mais abalada. Aí a herpes se manifesta, não é? Aí, assim, aí eu tô com a imunidade baixa, eu já tô com herpes manifestando. Aí, às vezes, eu posso comer alguma coisa que me dá uma irritação, porque o meu sistema imune não está muito legal, né? Ou então, assim, pode ser que a Érica usa muito sabonete da Pompom, porque o Lux, eu vou te usar de exemplo, tá, Érica? Perdão. Porque o sabonete Lux Verde dá alergia, mas assim, aí ela usa tanto, e aí de repente eles mudam a fórmula do sabonete da Pompom, e aí um belo dia dá uma coceira nela também, por causa do sabonete da Pompom. E aí depois ela volta a usar e passa. Pode ser que mudaram a fórmula de novo, pode ser que estava usando demais, pode ser que seja outra dermatite. Então, assim, alergia é um tema muito controverso, mas pode acontecer, Vitória, em duas situações. A pessoa pode ter alergia e esse organismo dela vai se acostumando, tá bom? E aí a pessoa acaba desenvolvendo, entre aspas, gigantes, uma certa tolerância àquele alérgeno, mas não é confiável, né, a gente ir consumindo alguma coisa que dá alergia para ter isso, porque você pode ter um choque anafilático, né? Ou então a pessoa faz uma terapia imune, né? Ela vai lá no imunologista e ele vai dando pequenas doses do que causa alergia para o organismo ir se adaptando até a alergia sumir. Em alguns casos funciona muito bem, tá? Então, assim, a alergia ela pode surgir em qualquer momento da vida, assim como ela pode desaparecer. Mas na maioria dos casos mais graves, a alergia não desaparece, tá? Ela pode controlar, pode diminuir, mas a pessoa ainda tem que excluir o que está causando alergia da vida dela. O ruim é a gente que tem rinite, né? Asma, como é que exclui a poeira da nossa vida, né? Só se a gente se excluir do universo, mas aí viver num ambiente a vácuo, né? Mas aí não dá, então a gente tem que conviver com ela e tratando. Alergia e intolerância são diferentes, Érica. A intolerância geralmente não tem um componente de resposta imune. Vou te dar um exemplo da nutrição, que a gente deveria estudar, mas no ERETA é difícil, sabe? Mas se vocês toparem num dia de aula de reforço,
eu falo à parte, só para quem quiser ir à aula de reforço, sobre intolerância a leite de vaca e etc. Tá bom? Eu vou deixar material lá no Moodle, mas é porque a gente não tem muito tempo, né? Nossa carga horária está diminuída. Mas, assim, depois a gente conversa sobre isso. Por exemplo, quando a pessoa tem alergia ao leite de vaca, é geralmente uma proteína do leite de vaca que está ali nesse leite e que vai causar o processo alérgico. Tem resposta imune envolvida, é mais severo. A intolerância, por exemplo, ao leite, não é pela proteína do leite de vaca, é a lactose, que a gente não consegue digerir a lactose, quem tem intolerância, porque não tem uma enzima, e aí dá uma diarreia, entendeu? Então, essa intolerância à lactose, ela não é um processo alérgico, é diferente. Mas se vocês quiserem, no dia de uma aula de reforço, mas aí todo mundo tem que querer, eu explico a diferença certinho entre alergia ao leite de vaca, intolerância ao leite de vaca, em detalhes, tá bom? Ô, Lauren, assim, para diferenciar, não. Só quem vai conseguir diferenciar isso vai ser seu médico, né? O imunologista, na verdade. Mas, assim, geral, vou falar uma coisa aqui para a gente ter uma ideia, pelo amor de Deus, do universo, de tudo que vocês acreditam. Não vai, ainda bem que está gravado, que o Brasil vai ver que eu não estou mentindo. Mas, assim, não é para vocês saírem dando diagnóstico disso, não. Mas, assim, geralmente a alergia, ela dá sintoma sistêmico. O que é sintoma sistêmico? Ele não fica restrito ao local que entrou em contato. Então, assim, vou te dar um exemplo. Mas não quer dizer que todas as alergias sejam assim. Por exemplo, você come camarão. O que entrou em contato com o camarão? Sua boca e seu intestino, não é? Sua boca e o sistema digestório. Boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. Mas, assim, aí os sintomas variam desde uma diarreia, gases, até coceira no braço. O que tem a ver o braço com camarão? Inchaço do olho. O que tem a ver o olho com camarão? Né? Você comeu camarão pelo olho? Não, às vezes você nem colocou a mão no olho. Às vezes dá lá nas costas, pra vocês não falarem que passou a mão suja no olho. Por quê? Porque aí é o que a gente chama de imunidade humoral, imunidade do sangue, eles se espalham pelo sangue e afetam o corpo como um todo. Dá sintoma respiratório, que tem a ver o pulmão com o intestino? Nada. Mas assim, os sintomas, eles são o quê? Geralmente sistêmicos. Agora, a intolerância, geralmente, quando dá algum sintoma, é localizado. E é geralmente só no sistema digestório. No intestino, basicamente. Mas, assim, isso é uma maneira de dar diagnóstico? Não. Porque você pode ter uma alergia que só afetou o intestino. E aí é só o médico que vai saber. Entenderam? Mas, assim, intolerância à pimenta. Geralmente você vai comer e vai te dar uma diarreia, gases, dor abdominal, né? Um mal-estar. Mas você não vai ter coceira, carocinho na pele, inchaço, falta de ar, entendeu? Então, assim, essa é uma diferença básica, mas está gravando, vocês lembrem disso. Não dá para a gente fazer diagnóstico assim, tá? Vocês topam, então beleza, a gente marca. Vai estar lá, eu vou deixar tudo lá. Então, durante algumas fases da vida, a gente fica mais propícia a contrair infecção. E com isso, podemos concluir que a mulher é mais propensa a ter alergias? Não, Vitória, isso é uma afirmação muito, entendeu? Muito, digamos, forte. A gente não pode afirmar isso, não. Mas a gente pode afirmar que durante o período menstrual, por exemplo, que é um período em que você está perdendo sangue, algumas células do sistema imune, a sua imunidade está mais baixa, você não está mais propensa a contrair a infecção. Porque contrair ou não a infecção não depende do sistema imune. Mas você está mais propensa a manifestar sintomas mais exagerados das infecções. Tipo assim, se você está menstruada e você gripa, né, contrai um vírus da gripe, é comum que aquela gripe seja um pouco mais forte.
que você tenha, se sinta mais baqueada, com mais dificuldade de responder aquela gripe, porque o seu sistema imune também não tá lá essas coisas, entendeu? Agora, assim, a gente afirmar que mulher é mais propensa a contrair infecção, não, isso é muito forte. Porque isso aí depende muito, né? Depende de vários fatores. Não é só contrair, né? Porque para você contrair uma infecção, você tem que estar num lugar que tem aquela infecção. Dependendo do que fosse, depende dos seus hábitos de higiene, né? E aí, como é que eu vou determinar hábitos de higiene em relação a homem e mulher? Isso não depende muito do gênero, né? Ou do sexo, na verdade. Do gênero e do sexo, né? Que são coisas distintas. Então, assim, essa última parte é muito forte para afirmar. Mas, assim, dizer que esse período, né, de aí 4 a 5 dias que você está menstruada, é um período que você deve tomar mais cuidado para o seu organismo, repousar, né? Enfim, se preservar melhor, aí sim. Ok? Então, nós não podemos concluir nada, dona Vitória. Continuando aqui, Júlia, perdão. Então, assim, aí produz essas estaminas aqui, essas citocinas, brancicininas, e elas vão gerar aí uma série de ações para destruir esse alérgeno que está causando alergia, que pode ser uma coisa que é realmente tóxica para o corpo, como uma bactéria, como pode ser uma coisa que não tem nada a ver, tipo coco. Tem gente que tem alergia a coco. Tem gente, camarão é muito comum, muito batido. Eu vou falar umas coisas estranhas. Tem gente que tem alergia a batata, banana, a couve. E como que descobre? Só quando come dá alergia. Você não tem mais, não, gente? Quem que falou que tinha alergia? A vacina, né? Isso, o tratamento é longo. É longo, longo, longo. E aí, depois a gente não, eu queria tomar, eu tô até pensando em imunologista. E aí, depois a pessoa não tem mais. De nada, Vitória. As manifestações, olha, por isso que eu falei, a intolerância, geralmente você dá o quê? Dor de barriga, inchaço, pode dar uma coceirinha na boca, uma irritação, mas geralmente é no intestino, tá? Geralmente, tá, gente? Quer dizer que, enfim. Agora, as manifestações da alergia alimentar, principalmente, elas são sistêmicas aqui, ó, nas costas, na bochecha, as exantemas, né? A vermelhidão, o inchaço da boca com a boca enorme. Eu, Deus me livre de ter alergia, que minha boca já é gigante. Se eu tiver, vai ficar parecendo nem sei, acho que o Leôncio do Pica-Pau, com a boca gigante, assim. No olho aqui, incha um. Ah, mas é só um? Pode ser, às vezes enche os dois. Isso não tem uma ordem, não, tá? E aí, geralmente, a gente tem esses sintomas na pele, no sistema digestório, né, o trato gastrointestinal, ou no sistema respiratório, ou tudo junto. O que é? Que imagem da semana passada, Érica? Que o senhor fica lacrimejando? Vamos continuar aqui, depois você me fala. E aí, os principais sintomas, gente, geralmente a gente tem mais sintomas gastrointestinais do que sintomas de pele, do que sintomas do sistema respiratório, tá bom? Então, a maior parte dos sintomas é gastrointestinais, mas a gente tem também sintomas de pele e do sistema respiratório. E aí, a gente pode ter como sintoma o que a gente chama de anafilaxia sistêmica, ou o famoso choque anafilático. Por isso que quem tem alergia não deve ir brincando, porque as pessoas têm a mania de, eu tenho alergia. Aí vai lá, a camarão, então nunca vi. Não, hoje eu quero comer camarão. Aí eu vou comer e vou tomar o Estamin. Gente, isso é um absurdo, é erradíssimo. Por quê? Porque a quantidade de camarão que você come pode ser tão grande, ou a quantidade de alérgeno nele, que aí você entra em choque anafilático e pode morrer. Vocês já viram aquele filme? É um filme da minha época de adolescente, talvez até criança. Então, assim, é um filme que tem mais de 30 anos, com certeza. Mas, assim, ele passa tanto em sessão da tarde até hoje, que eu acho que
que está em alta aí, com o Macaulay Culkin, que deve estar mais velho que eu, que chama Meu Primeiro Amor. Vocês já viram esse filme? Vou colocar a indicação daí para vocês lá no mundo. Então, o que aconteceu nesse filme? Resumindo, né? Para quem não viu, veja. Mas, assim, quem for muito sensível, não assista, não. É um menininho, ele recebe uma picada de um enxame de abelhas, e aí ele tem alergia ao veneno da abelha. Quando pica só uma, fica vermelhinho, incomoda, né? Mas quando todas picam de uma vez só, a quantidade de veneno é muito grande. Mas assim, não é nem porque é um veneno, é porque ele tem alergia. E aí o sistema imune dele entra em colapso. A resposta é uma resposta muito grave, muito exagerada, e a pessoa entra em choque e morre. Ok? Então, assim, a pessoa pode ter dor abdominal, náusea, tudo ao mesmo tempo, náusea, cianose, vai ficando azul, queda da pressão do sangue, dor no peito, coceira, uma diarreia forte, ela pode entrar em choque e morrer. Então, pensa assim, a Érica, ela tem alergia ao Lux Verde. Aí ela ganha um dia de spa, ou ela compra um dia de spa numa clínica dessas de massagem, com banho de banheira, aí a pessoa vai e coloca um vidro de 1 litro do Lux Verde líquido na banheira dela para ela tomar banho. Ela não está sabendo, ela tá só vê espuma, ela entra lá, a quantidade de alérgeno no corpo dela é muito grande. Ela pode ter um choque anafilático e morrer. Então, a pessoa que fica sem a exposição do alérgeno durante muito tempo, por exemplo,